fala em família, família, papai, mamãe, tia, normalmente a gente tem duas posturas. A primeira é de um sentimento de realização, de felicidade. E a segunda é um sentimento de muita preocupação, de muita dúvida, ou até mesmo de desafio. Em toda a família, uma proposta de educação. Nós estamos reencarnados em família, porque a família reúne exatamente as experiências necessárias para que aquele grupo, aquela unidade familiar possa efetivamente evoluir. Quando nós falamos de uma proposta de educação sexual, aí a gente coça a cabeça e diz, para algumas pessoas, o desafio se apresenta como muito maior. E por que razão? Todos nós ainda nos encontramos mal resolvidos quando o assunto é sexualidade. Ou porque estamos assanhadinhos demais, ou porque carregamos um sem número de castrações. Seja por uma razão ou por outra, é que o Espírito Manuel Filomeno de Miranda diz que no campo da sexualidade, todos nós somos espíritos necessitados. Isso significa dizer que ajustes precisam ser feitos. Para falar sobre este tema, sexualidade, envolvendo o balaio de gato que a família representa, nós vamos falar de uma forma mais light, mais gostosa, mais leve, que é através da música popular brasileira. Mas vocês gostam de cantar. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça, o doente do pé. E nós vamos passar por uma seleção de canções. E no corpo, a ideia que cada um dos seus compositores trouxe, nós vamos trabalhar o nosso tema. Amém? 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 Introdução. Sexo e espiritualização. A história da ilusória castidade. O prazer é algo que também deve ser compartilhado. Ignorá-lo a pretexto de espiritualização é desconhecer as próprias limitações. Quando você sente o Vaticano subindo, Vaticano descendo, o cogumelo de Oxóssi aqui todo arrepiado. Porque o objeto dos seus desejos apareceu à sua frente, ou você de olhinho fechado ou de olhinho aberto só pensou, e o arrepio me percorreu o corpo todo e a mente disse, eu quero. Mas aí vem alguém e diz, mas você precisa evoluir. E para evoluir, você vai ter que ignorar toda essa realidade, que está de forma arrebatadora, lhe convidando às vivências da sexualidade de forma natural. Mas ele não para por aqui mais. A satisfação sexual mútua equilibra as emoções e aquieta o pensamento. Mútua, se for uma batida egoísta de apenas para mim, e o outro bichinho fica ali xoxo, querendo uma coisinha também, e nada, não vai rolar. Para que os dois fiquem, aquieta o pensamento, em que um chega para o outro e pergunta, está calminho agora? Agora não. Precisa existir essa busca com o interesse de proporcionar ao outro também a cota de prazer, que quando nós nos unimos a alguém,
nós estamos dizendo para o outro que estamos predispostos a oferecer. Vestindo fantasia. Olha a história de Naqui. Ó, que estava ali, aquieta o pensamento. Eu dou o tom e o coral do Humanizado DF entra junto afinado. Meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasia, tirando a roupa, molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucura. A gente faz amor com telepatia, deixando o mar da lua na melodia. Mania de você, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucura. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você, bitch. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você. Coral, olha só. E quando a gente associa a energia sexual ao veículo físico, que é apenas o reflexo, é apenas onde se manifestam as energias sexuais, porque a energia sexual tem a ver com mente. Por isso que o Espírito estava falando em aquietar o pensamento. Olha o que está aqui, ó. Fantasia está na cabeça, na mente ou no corpo? Imaginar está na cabeça ou no corpo? Telepatia faz referência ao mental ou ao corporal? E quantos espíritos encarnados estão se nutrindo de sexo nessa direção? Apenas. Existe sexo virtual, sexo e vida. É inegável a importância do relacionamento sexual entre os cônjuges, quando o amor existente ainda não seja capaz de bastar a si mesmo. O interesse sexual é fator de aproximação ou distanciamento do caso. E normalmente as relações, elas começam por uma análise meramente exterior. Você olha para o bichinho assim e diz assim: meu número, tudo teu. E aí se permite pela casca, pela roupagem exterior, que lhe agrada, que lhe estimula a estesia, a aproximação bonitinha, sem saber naquele momento que pode ser ordinário. Mas nos aproximamos. Quando já existe esta pegada do sentimento da admiração pelo outro, quando aquilo que nos move a permanecer com esta pessoa é o jeitinho doce, é a cumplicidade, é o companheirismo, e isto daí cria um pulo onde, mesmo diminuindo ou deixando de existir a manifestação sexual, porque chega uma idade que nem Viagra dá conta. Nem Viagra dá conta. Então nós temos que sentar para poder conversar. Por isso que eu digo, não se relacione com projetos de futuro com alguém
com quem você não tem um prazer verdadeiro de conversar. Porque chegará uma hora onde este requisito será imperioso na sua vida, a não ser que você vá se afastar para viver o mundo, viajar sempre, estar sempre rodeado de amigos, porque junto à sua véia, ou do seu velhinho, não rola. Porque você acha a outra pessoa pouco interessante, ou pouco culta, ou incapaz de compreender os voos da sua inteligência. Daí esta necessidade de complementação. Mas quando o amor existe, nós temos segurança maior neste caso. Então, o interesse sexual, ele é importante? É muito importante. Às vezes é o que segura uma relação. A outra pessoa é assim, ela é assim, sem graça, mas uma máquina de rapaz. Se você conhecesse, não. Mas essa mulher com 4 paredes, você viria o que é bom. Reencarnação como proposta reeducativa. Através da reencarnação, nós estamos tendo a oportunidade de começar de novo. Deus dizendo, e contar comigo. Se você fizer a sua parte, vai valer a pena ter amanhecido. E todos nós, a gosto a contragosto, arrumamos os panos em uma mochilinha, pelo menos, juntamos aquilo que a gente tem a condição de juntar como equipamento de sobrevivência. E aí então Deus diz, segura na minha mão e mas, gente, a grande maioria das reencarnações, elas não se dão naquele planejamento reencarnatório poético. Aqui, ali, todo mundo opinando, ali não, é pelo automatismo da lei, é no pezão mesmo, e vá, porque lá tem tudo aquilo de que você precisa, sem a necessidade de burilamentos. Isso é para espírito relativamente evoluído, que vai poder ter um proveito maior aqui. Então a preparação dele, ela é mais aprofundada do que a grande massa, ainda em infância espiritual. A gente vem, bate e volta. Vê se vocês se lembram disso, porque recordar é viver. O que falta mesmo à cultura da medicina e da sexologia humana será compreender com lucidez e aceitar com racionalidade que todo ser humano é um espírito reencarnado, somando experiências multimilenares. E essa canção diz tudo. Lembram-se, eu dou tom, o coral entra junto, afinado. Da novela a gente nunca esquece. Dos lados, a dor um dia de partir, com seus filhos enredados, na alegria de sentir que a velha mágoa é moça temporã, seu belo noivo é o amanhã. E eu voltei para juntar pedaços de tanta coisa que passei. Da infância abriu-se o laço nas mãos do homem que eu amei. O sol dessa paixão me machucou. Hoje sou peixe e sou meu próprio pescador. E eu voltei no curso, revi meu percurso, me perdi no leste. Que a alma renasceu com flores de algodão no coração.
na voz de Fafá de Belém, que imortalizou esta canção por trilha de Tieta Guaias. Nós estamos vendo a oportunidade de encontrar retratado em Núncias o processo de reencarnação. No afã de ir e vir, todos nós, no retratar de Milton, já em homenagem aos mineiros, como é que os mineiros cantariam isso? Sim, como é que os mineiros cantariam isso? Essa ideia? Sim. Encontros e despedidas. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. E essas canções, elas falam que na busca da felicidade, que é o grande fanal de todo e qualquer espírito, a reencarnação como proposta evolutiva oferece-nos um número de ferramentas para que nós possamos, na busca de vencer a nós mesmos, encontrar a felicidade. Então, diversos são os papéis que a reencarnação oferece. Grupo de espíritos que já se encontrou em existências passadas, sempre do mesmo jeitinho. Quem foi filho era sempre filho. Quem foi mãe sempre foi mãe. Bora ver o que essa canção tem a nos dizer. Olha nos meus olhos, esquece o que passou aqui nesse momento, silêncio e sentimento. Sou o teu poeta, eu sou o teu cantor, teu rei e teu escravo, teu rio e tua estrada. Aí para as mulheres soprando. Alguém que foi tchuco e tchuca, que negociavam deliciosamente em outras reencarnações. O negócios e os negócios. Nós, cada um no seu balaio de gato, negociam. Vós negociais, eles negociam. Então, se eu tive uma tchuca que me realizava plenamente nas vivências de ordem sexual, e eu a ela,
mas que por conta da libido nos acendendo, da irresponsabilidade, dos desvarios do sexo, fizemos muitas loucuras, fragilizando outros corações. Para colocar uma situação clássica, em homenagem ainda a Nina. Nina tem um triângulo, onde tem mais casos de triângulos amorosos do que Seleção autónoma, segundo as novas versões. Beleza. 3 espíritos. 2 individualidades predominantemente femininas naquela encarnação. 1 masculino. E aí traições, ódios, vinganças, às vezes execuções ainda mais terríveis no calor do ódio. A sabedoria divina diz: prepara um pacote ou um balaio. Dentro do balaio você bota primeiro os gatos mestres, o marido e a mulher da encarnação passada, e depois como gatinha, filha dos dois, você bota dizendo para o gato que a canção dele será: um dia, gatinha manhosa, eu prendo você no meu coração. Mas diga para ele que é no coração, porque os dois foram presos por outros balangamanos nas existências anteriores. E a proposta para a próxima existência é deles ressignificarem a qualidade do sentimento que os liga um ao outro. E nem sempre se consegue dar conta. Aquilo que nós conhecemos como as manifestações das relações incestuosas, muitas vezes derivam de 2 espíritos que mesmo no inconsciente se reconhecem no quanto se sentem atraídos um pelo outro e na capacidade de um ao outro proporcionarem um prazer que talvez nunca tenham sentido com ninguém. E aí então, nesta existência, o que é que vai acontecer? Muitas vezes o pai recebe a criancinha, banguela ainda, com o cabelinho, e diz: ótimo, minha filha. Entre os dois vai rolar uma atração muito grande como pai e filha. Esse pai vai ser doido por essa filha, essa filha vai ser doida por esse pai? Pode ser. Só que a menina vai crescendo e vai tomando um corpo de mulher. O espírito, agora, pai, começa a sentir um particum. E a cabeça dizendo: não, cabeça, não, meu Deus, a minha filha, não. E a filha toda chameguenta para o lado dele, a mãe a essa altura, reconhecendo no inconsciente a antiga ritual. Eu pergunto: existem relações em que mãe e filha se pegam disputando a atenção e os carinhos do mesmo homem que neste papel é pai e marido ao mesmo tempo? Quantos de nós conhecemos animosidades terríveis entre mãe e filho, onde existe uma disputa para ver quem tem maior atenção? E muitas vezes o pai reconhecendo isso e ouvindo ainda na sua inconsciência, sendo levado para fora do corpo durante a emancipação da alma, e a espiritualidade ainda no ouvido dele: compre batom. Seu filho merece batom. Não se esqueça que é sua filha. Não se esqueça que é sua filha. O que é que esse pai vai fazer? Aquele que era carne e unha com a filha, quando ela chega na adolescência, ele se afasta com medo dele. E muitas vezes com medo dela, porque às vezes a iniciativa é do espírito filha, um jogo de sedução em relação ao espírito pai. Eu já vi de casos de atendimento fraterno dessa natureza.
ele se afasta. E a filha diz: o que está acontecendo? Meu pai não me ama mais. Não me ama mais. E aí? Às vezes só depois na vida adulta, depois que ela casa, onde ele já sente a segurança, agora ele tem um marido que vai tomar conta dela e que não vai permitir mais nenhum tipo de aproximação. E ela também tem os deveres, então não vai passar. Mas muitos são os que sucumbem a esta situação, em especial no interior dos estados, onde muita coisa acontece, em especial na área rural, e que dramas desta natureza são marcados, e que às vezes voltam, emergem em um determinado momento da vida, reclamando cuidados, onde a psicoterapia será um instrumento fantástico. E aí falando sobre as relações incestuosas, falando sobre a relação entre amor e sexo, e tem uma canção muito gostosa para isso. Vamos ver o quanto nós estamos preparados. Zé Cavaleiro. Eu não sei dizer o que quer dizer, o que eu vou dizer. Eu amo você, mas não sei o que isso quer dizer. Eu não sei porquê, eu tenho em dizer que amo você. Se eu não sei dizer o que quer dizer, o que vou dizer? Se eu digo pare, você não repare no que possa parecer. Se eu digo siga, o que quer que eu diga, você não vai entender. Mas se eu digo você traz a lenha pro meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender. E essa é uma grande realidade. Para falar de amor, nós nos atrapalhamos todos. Ainda conseguimos ensaiar alguma coisa quando estamos mentindo apenas para atrair com o rabo do pavão aberto o abestalhado ou abestalhada que acredita em nós. Mas para falar de amor, a gente gagueja, trava, não sai, se atrapalha tudo. Porque as nossas experiências no campo do amor, que ainda está em construção em nós, muito distante do ideal e excelência que nós buscamos encontrar, para a gente é muito novo. Negocinho a gente já fez muito. Toda existência a gente negociava. Então, para falar de negocinho, a lenha, a gente fala logo. Então, nós temos esta dificuldade de, olhando no olho, falar verdadeiramente de amor. Até mesmo porque nós temos medo de não conseguirmos realizar ou executar aquilo que nós falamos às outras pessoas. Então, para não sermos apanhados nas promessas de campanha, nós simplesmente preferimos nos calar. Quanto àquilo da descaração, da vivência sexual prazerosa, nós queremos viver tudo, vai que quiser. Nós dizemos mesmo, não temos pudores, não temos reservas. E assim, você está gostando, eu posso continuar nesta linha, você pode me ajudar também dando aqui algumas sugestões e a gente vai mais leve, mais tranquilo. Educação sexual. Olha a conta do miserável. 2 mais 3 é igual a 69. 2 mais 3 é igual a 69. E ele só pensa naquilo. A tentação. Quando aparece uma tentação, a tentação é sempre louca.
Você concorda com isso? Segundo Djalma, ele fez uma comparação agora pela manhã que deixou as morinas de lado. Não sei se ele quis realmente. Vamos lá. Mas vamos lá. Então, no campo da tentação, quando a tentação se apresenta na nossa vida, nós temos aqui que nos analisar dois campos. Um é o da intenção e o outro é o da realização. Existem diferenças? Tudo aquilo que a gente tem vontade, a gente realiza? Muito daquilo que a gente tem vontade, a gente não realiza apenas porque as condições de temperatura e pressão não se apresentaram. Mas se apresentasse, a gente caía para dentro sem medo de ser. Vocês concordam comigo? Então, muita coisa que a gente não faz e que faria, mesmo que fosse por debaixo do pano para ninguém saber, é por debaixo do pano que eu ganho marketing, é por debaixo do pano que eu vou perder, que a gente faria sobre essa dimensão do escondido, porque muitos de nós no cenário ético não interessa se aquilo é certo ou errado, apenas que seja visto ou não. E o outro campo é o da realização. Então a tentação, ela pode ficar no campo das ideias ou no campo da realização. Para ver o que Jesus tem falado a respeito disso dentro da sua pegada no livro dos Espíritos. O desejo do mal é tão repreensível quanto o mal? Resposta dada pelos Espíritos. Conforme a virtude em resistir voluntariamente, voluntariamente, de novo, voluntariamente ao mal que se sente o desejo de praticar. Você sente o farticum subindo, o farticum descendo, o gumi de Oxóssi se arrepia todinho. Aí você canta, vou, não, quero, não, posso, não, minha mulher, deixa, não. E não vai. Vocês estão me entendendo? E não vai. Você decidiu que não ia. Vontade não lhe faltou. Vontade não lhe faltou. É diferente de aparecer na sua frente aquilo que não é capaz de lhe tentar, que você olha assim, a vontade de sair. Você resistiu ao mal? Não, que você não se sentiu impulsionado nem encaminhado para aquilo. Não sentiu. Quando existe realmente ali aquela proposta daquilo que a sua consciência já sinaliza que não deve ser feito, e ainda assim você consegue, e você não resiste, você falhou, sucumbiu aqui. Mas se você tentou, mesmo morrendo de vontade, e a grande maioria de nós, já com alguma vivência nos investimentos cristãos e espíritas cristãos, estamos buscando nos aproximar desta realidade de tentar resistir ao mal, o que já é um mérito fantástico. Porque até bem pouco tempo, nós não titubeávamos um segundo sequer e caíamos para dentro dele, para a realização daquilo que nós pensávamos ser a materialização da nossa felicidade. Muitas vezes é o caminho mais certo para entrar pelo campo, porque fazemos avaliações de formas péssimas. E sabendo disso, é que as trevas montam armadilhas até ridículas em que nós caímos. Nós, lobos, tem uma armadilha escrita ali, armadilha para outra. Não é nada, mas é uma brincadeira. Que nada, eu vou botar meu pé. Continuam os espíritos esclarecendo. Sobretudo, quando se tem a possibilidade de satisfazer este desejo,
Mas se o que faltou foi apenas ocasião, o homem é culpado. É o que Jesus chama de pecar com pensamento. Pecar com pensamento. Questão 641 do Livro dos Espíritos. Obsessão sexual. O homem sempre gravita na órbita de seus interesses mais íntimos, no que costuma ser secundado pela vontade dos espíritos que objetivam prejudicar o irmão José, pela psicografia de Carlos Barcelo, e nos dizem karma e evolução. Por sintonia, nós nos sentimos arrastar na direção daquilo que estimula as nossas fantasias, os nossos sonhos, os nossos desejos. Você não pode ver uma loura que você já vai... Já nos aproximamos, sentamos aqui, você casado. O mal é loura, sua fraqueza é loura. Você vai sentar do lado da neguinha, você vai sentar do lado da nipônica, você vai sentar do lado da morena, você vai sentar do lado da azul marinha, da loura. Você diz assim, vai de retro, satanás, e vai sentar do outro lado. Por que razão? Simples, óbvio. Quem se expõe à tentação de livre e espontânea vontade, quase sempre sucumbe. Ela se chama de dar mole. Você deu mole à situação. Você sabia que isso é envolvido. Você começou a sentir um negócio de uma taquicardia. Só a visão da criatura. E isso daí vale para tudo. Dinheiro, a mão começou a coçar o dinheiro dos outros. A mão chega a coçar e tudo. Ao invés de você ir para longe, poder, todas as seduções que se constituem nas tentações que estão levando os homens às quedas abismais. Muitos espontaneamente, sem que haja sobre eles assédio obsessivo, sem que haja sobre eles assédio obsessivo, cedem às suas inclinações afetivas mais íntimas e às paixões exacerbadas. E depois o infeliz ainda diz, foi o obsessor que me levou a isso, eu não queria. E foi daquelas obsessões assim que nem mediúnica consegue resolver. E é a grande verdade. E retrata esta situação aí no terreno. A tentação serve para justificar o mundo de provas. A tentação demonstra se você já conseguiu um bom aproveitamento naquela espécie de situação ou não. Se você precisa muitas vezes de experiências mais dolorosas para aprender um comportamento ético nos caminhos do amor em relação àquilo. Só permanece no vício aquele que nele se compraz. Não há quem constranja ao mal por tempo indeterminado aquele que lhe opõe constante resistência. Isso, irmão José, está dizendo que não existe obsessão certa para aquele que queira construir com a vontade firme um escudo, um campo de força contra a obsessão. Mas se você estiver dizendo para a obsessão, não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou. Não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou. Venha, 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 venha. Ela vem. Nem pior, nem melhor. Isso daqui é fantástico. Aqueles que, como eu, no campo da sexualidade, ainda estão em lutas enormes, que ouvindo e vieram talvez aqui por conta deste tema, que muito lhes diz respeito, ou nos diz respeito, estão dizendo, Deus, esse negócio, muita
comigo aí que eu ainda não sou capaz de fazer. E estão se sentindo a pior das criaturas ou o pior dos espíritos. Olha que maravilha. A sexualidade desvairada não é mais e nem menos comprometedora que qualquer outra ação que possa ser praticada em desacordo com Deus. Amém? Amém? As ideias que estão postas aí, ainda do sexo como sujo, ainda do sexo como pecado, e que infelizmente também no movimento espírita, os padres de outro tempo, reencarnados agora como expositores e dirigentes espíritas, fazem questão de dar continuidade diante disto daqui. Quando alguém botar no estilingue, no badogue, uma pedra para atirar na sua cabeça, diz assim: eu soube, eu vi, estou sabendo. No sexo, não foi? Você, assim, pode a mão nas cadeiras e diga assim: se lembre que Jesus disse: aquele que estiver sem pecado, e não aquele que estiver sem este pecado. No caso da mulher adúltera, o adultério. Todo mundo largou a pedra no chão. Todo mundo largou a pedra, porque todo mundo tinha vidraça de vidro, telhado de vidro, em relação a alguma coisa. A única pessoa que manteve a pedra na mão foi Manuel. Manuel, português, que estava lá. E quando Jesus disse: aquele que nunca errou, atire a primeira pedra, Manuel pegou e largou no meio da testa da mulher adúltera. Jesus: Manuel, você nunca errou. Disse: dá sua distância. Olha que maravilha. A incessante busca do prazer é apenas equivocada procura do amor. Todos nós, mesmo nos caminhos pouco felizes do sexo que nós temos percorrido, nós não estamos procurando nada diferente dos outros espíritas, também nos seus caminhos, como também nos seus tropeços, que não seja encontrar o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você e esquecer de mim. Repensando algumas atitudes no campo da sexualidade quando envolve de um lado o outro. Sexo, inibição e diálogo. A falta de diálogo entre o esposo e a esposa, entre o esposo e o esposo, entre a esposa e a esposa, sobre os assuntos da intimidade sexual, tem, sem dúvida, sido responsável por incontáveis separações matrimoniais. Nesse sentido, as inibições carecem de ser vencidas. Tem muita gente travada no campo da sexualidade. As ex-freiras do passado, né? As ex-meninas de burca, que estão reencarnadas agora, e que não estão tendo prazer com o seu parceiro. O parceiro não sabe encontrar os caminhos certos. Vejam bem, o parceiro está percorrendo o caminho lá de Sobradinho. Nada, Sobradinho não vai levar realmente ao prazer. Ela vem dizendo: venha, 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 disfarça, disfarça, aê, aê. Quando ele chegou em Samambaia, Samambaia, que é exatamente o local onde vai viver o prazer, mas o criatura está chupando o dedão do pé, ela não sente nada, na cabeça dela: estou tintindo nada, estou tintindo nada, o negócio dela é joelho, joelho, só que ele nunca vai no joelho, e a miserável não diz.
são os espíritos que estão dizendo para a gente, para tirar de vez essa ideia do sexo como lençol nos cobrindo e só realmente o buraquinho, como na Idade Média, para que as pessoas não vissem os corpos uns dos outros. E nós precisamos, dentro desse sentimento de oferecimento de amor ao outro, também entender que esse amor passa por proporcionar prazer e por ter prazer. Expor um ao outro claramente carências e desejos, sonhos e anseios, sem, para tanto, necessidade de vulgarizar-se. O sexo é meio e não finalidade. Embora seja meio e não finalidade, o que nós pudermos fazer de melhor um para o outro, nos campos do prazer, dentro de uma vida de um casal, deve ser feito. Sedução, um jogo de louco. Quem aqui já observou com clareza, com muita consciência, esse jogo de sedução? Quem aqui já esteve diante de alguém onde você identificou todo um processo onde procurava de forma magnética atrair a sua atenção? Todos nós já vimos este processo. E essa canção retrata muito bem. É nova, é o lançamento, mas eu acredito que vocês poderão me acompanhar. Olha o miserável que eu coletei aqui para vocês. Eu costumo dizer que criaturas assim precisam morrer, desencarnar. Vamos lá, no tom. Do sério, é bem melhor você parar com essas coisas, de olhar para mim com olhos de promessa, depois sorrir como quem nada quer. Você não sabe, mas é que eu tenho cicatrizes que a vida fez, e tenho medo de fazer plano, de tentar e sofrer outra vez. Falando sério, eu não queria ter você por um programa e apenas ser mais um na sua cama, por uma noite apenas, nada mais. Falando sério, entre nós dois tinha que haver mais sentimento. Não quero seu amor por um momento e ter a vida inteira para me arrepender. E quantas vezes o que nos está sendo oferecido é isto? E que nós, de antemão, já sabemos. Às vezes o outro não tem qualquer pudor de dizer apenas sexo, para você, tá legal? Tá. Às vezes uma secura do deserto, mas eu não queria ter você por um programa, mas às vezes se disser, assusta leve. E existem carências muito grandes por aí. Às vezes, sem a análise mais minuciosa, no processo de ISO 9002, nós estamos aceitando, mesmo que seja eu, um homem para chamar cedo. E às vezes, diante daquela ideia de que 250 gramas de um que preste, é bem melhor você parar com essas coisas miseráveis. De olhar para mim com olhos de promessas, depois sorrir, quando eu me engraço todo, quando eu me engraço toda. Não, você entendeu mal, não entendi nada. Você estava cheio de caras e bocas para o meu lado. Criou todo um clima aqui, e depois
tirou o corpo fora. Isso existe por quê? O desejo do poder. Eu seduzo para ver se eu pudesse, porque às vezes o outro ou a outra é casado, ou eu sou casado. Se eu pudesse, ou se eu quisesse, estaria comendo na minha mão. Esses jogos nós fazemos porque o desejo de poder em nós é monstruoso. Também na área da sexualidade. Também na área do magnetismo. E aí, se constitui para aqueles que possuem um magnetismo sexual avassalador um grande problema, uma grande armadilha a uma reencarnação. Porque nós estamos atraindo um sem número de pessoas, de espíritos encarnados e desencarnados, como nós veremos. As armadilhas da vaidade. Nós estabelecemos relacionamentos por vaidade. Nós buscamos, às vezes, troféus. Sim ou não, gente? Sim. Olha o que essa canção diz. O teu amor é uma mentira que a minha vaidade quer. E o meu poesia de cego você não pode ver. Não existe nem um lado nem do outro. Não pode ver que meu mundo um troço qualquer morrer. Um corte lento e profundo entre você e ele. Para a gente dar uma adiantada aqui, de que muitas vezes nós nos aproximamos para desfilar com alguém que vai meter a inveja a outras pessoas, sem que o que nos ligue a esta pessoa seja um sentimento verdadeiro. E isto é um caldo extremamente perigoso. Porque quando não existe sentimento verdadeiro, não existe compromisso ético com a outra pessoa. Nós nos permitimos fazer aquilo que magoe, aquilo que faça a pessoa sofrer, porque o amor não está norteando as nossas atitudes. Aí vem um outro problema. A necessidade da gente mostrar a nossa macheza. A macheza no sentido do heterossexual predador. Aquele que pega o maior número possível para mostrar aos outros homens e às mulheres o quanto eu sou poderoso. O quanto eu consigo realmente envolver e seduzir para ter quantos ou quantas eu desejar. E olha o preço que pagamos por isso. Será que essa gente percebeu que essa morena desse amigo meu está me dando bola tão descontraída? Só que eu não vou em bola dividida, pois se eu ganho amor, se eu tenho meu castigo, se ela faz com ele, vai fazer comigo. Pois se eu ganho amor, se eu tenho meu castigo, se ela faz com ele, vai fazer comigo. E vai fazer comigo exatamente igual. Ela é uma morena não loura, sensacional, digna de um crime passional. Eu não quero ser manchete de jornal. Será que essa gente percebeu que essa morena desse amigo meu está me dando bola tão descontraída? Só que eu não quero que essa gente diga: esse camarada se androginou, a moça deu bola, ele brincou. Esse camarada se androginou, a moça deu bola, ele brincou. Ou seja, se deu bola, sendo mulher, eu tenho que encarar, porque senão eu não sou homem. Algumas pensam assim. A sociedade tem pensado assim, o que tem estimulado as atitudes machistas que o espírito já deseja ter mesmo. Quanto mais, melhor, para que eu seja reconhecido como super-homem. E cada vez mais eu me convenço que o ser super é exatamente ter toda a oferta do mercado de melhor qualidade.
e você conseguir dizer não quando a sua consciência, pelo compromisso ético com alguém, ou até em respeito a essa própria pessoa que você já identificou que não é a pessoa com quem você deseja conviver, e não vai naquela relação para tirar uma casquinha, sinaliza a outra pessoa de forma muito respeitosa: não, olha. Isso é ser súplica. Infidelidade e perdão. Esse campo é difícil. O campo do perdão é algo que nós temos tirado nota 10 sempre. Como é que Jesus chamava mesmo o perdão? O sacrifício mais agradável a Deus. O sacrifício, ele está dizendo, portanto, que não é nada fácil. Exatamente por não ser fácil, aqueles que conseguem, porque é um ato de renúncia ao ego e ao orgulho, isso se torna aos olhos de Deus extremamente louvável. Maravilha. Educação para o perdão. Quer ser feliz por um instante? Finge-se. Quer ser feliz para sempre? Perdoe. E principalmente, perdoe-se. Entre estar certo e ser feliz, prefiro ser feliz. Os que não perdoam, a fim de que não percam a condição de vítima, aos que não perdoam, com o propósito de despertar a compaixão alheia, estimam viver com os sentimentos feridos, de caso pensado, negam ao ofensor a oportunidade da reparação. Se eu perdoo, eu não posso mais tomar a posição de coitadinho, que você se lembre que você me fez uma coisa. Então eu mantenho esta postura de não perdoar para manter esta pessoa sob o meu domínio. Olha como complementa aqui o irmão José. Ofendidos uma única vez, não hesitam esses que não perdoam em ofender sucessivas vezes em revío. O marido ou a mulher traída, que aceitou ficar com a carniça, aceitou, não vou me separar da carniça aqui, mas todo dia faz questão com o olhar, com a palavra, com a atitude, não se esqueça. Estabelecem um preço excessivamente alto a quem os tenha magoado por bagatela. Não entendem o perdão como dádiva, mas como mercadoria negociável. Eu estou me lembrando de uma canção de Maria Rita: se quiser voltar, está perdoado. E se voltar, te dou café preliminar com cafuné, para fazer teu dia mais gostoso. E ela vai nessa canção, retrata muito bem a predisposição real de perdoar. Às vezes eu não perdoo para manter a pessoa ali perto de mim, para eu puni-la demoradamente. Isso não é perdão. Isso é qualquer coisa menos perdão. Eu não perdoo, mas todas as minhas atitudes, eu perdoo, mas todas as minhas atitudes demonstram que eu não perdoei, porque a vida desta pessoa ao meu lado, pela minha condução, de quem ainda está com isso daí, completamente mal resolvido, é de fazer com que a vida dessa pessoa se transforme em um inferno. Como é que ela ousou fazer isto comigo? Agora aguente as contas. Pensemos sobre isso. Se é perdão, preliminar com cafuné. No dia de vento, o ventilador, a comidinha para poder, e a partir daí, respeitando o que se sente, seguir melhorando sempre. E para a gente concluir, eu quero convidar a todos a entenderem que a proposta de educação sexual na família, ela passa pela convicção de que todos nós somos espíritos em jornada evolutiva. Que a sexualidade é uma dessas experiências evolutivas
do Espírito, e que todos nós, como nenhuma das ovelhas, se perderá. Todos nós, como somos todos nós deuses, poderemos fazer muito mais do que o próprio Jesus, e que a proposta de acender a nossa luz é para que nós nos ilumemos, que todos nós temos jeito. Basta que a gente esteja atento para as mudanças a serem feitas, a começar da família. E eu concordo com Marcos quando ele diz que a família é tudo. E nós temos negligenciado muito com ela, mas nós temos jeito. E essa canção, feita pelo El Chan, Grupo Baiano, Grupo Baiano, vai mostrar aqui no encerramento e vai ser cantada por todos nós. Primeiro eu vou cantar uma vez para que vocês aprendam. E ao final, nós vamos nos conscientizar do quanto Jesus acredita na nossa mudança. Eis a canção. Mesmo que em algum momento você cante, não vou mudar, esse caso não tem solução, sou fera ferida no corpo, na alma e no coração. Lembre-se do poder do Evangelho e cante desse jeitinho. Ao que nasce torto, Jesus endireita, a menina que ainda erra, no Evangelho na cabeça. Ao que nasce torto, Jesus endireita, menina que ainda erra, no Evangelho na cabeça. Pro centro ela não vai, vai. Pro centro ela não vai, não. Vai. Segura o cão, amarra o cão. Segura o cão, cão. Segura o cão, amarra o cão. Aprenderam? Agora nós vamos cantar. Foto humanizar pronto. Eu dou tom, vocês entram junto. Tal que nasce todo, Jesus endireita, a menina que ainda erra, gelo na cabeça. Tal que nasce todo, Jesus endireita, menina que ainda erra, gelo na cabeça. Pro centro ela não vai. Pro centro ela não vai, não. Vai. Segura o cão, amarra o cão. Segura o cão. Segura o cão, amarra o cão. Segura o cão. Amém? Amém. Deus e Cristo acreditam e apostam no nosso progresso. Aqui estão os nossos contatos, o nosso site, visitem aí o site do Grupo Espírita Porto da Alegria e o meu e-mail pessoal. Obrigado.